Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11 ao verso 14 nós lemos: Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: decida ouvir a voz de Deus. Decida ouvir a voz de Deus. Para entender essa chave, primeiro precisamos entender o contexto em que a nação de Israel estava inserida quando isso foi escrito. O povo não deu ouvidos a Deus, fez o que era errado, e por isso Deus dá uma sentença através do profeta Jeremias. Você pode ler todo o livro de Jeremias, você vai entender o que o povo fez de errado e por que Deus mandou essa sentença para que o povo da Babilônia viesse e levassem eles cativos como escravos. Deus diz que se cansou das obras más que eles faziam e por isso iria enviar outra nação para os levar como escravos, e que isso duraria cerca de 70 anos. A realidade que estava por vir então seriam escravos em terra estrangeira, as suas casas, o templo onde adoravam, tudo seria destruído. A sua cultura seria disseminada e teriam que reaprender praticamente tudo que faziam, inclusive adorar. Mas o que estava errado em Israel? Em Israel eles tinham o templo para adorar, tinham os profetas, tinha a palavra, tinham seus cultos. O que estava então errado? O coração. Eles estavam dispostos a cultuar, mas os seus corações não estavam puros para adorar. Por isso Deus disse: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Jeremias 25, verso 8. Então foi isso que levou aquela escravidão para aquele povo naquele tempo. Agora veja, Deus chama um rei inimigo de meu servo, sabe, entre aspas, servo dele, para trazer juízo contra um povo que decidiu não ouvi-lo. Eles estavam em festa, com seus cultos, com suas tradições, mas Deus se cansou de tentar falar com quem não queria ouvi-lo. Isso precisa nos ensinar algo nos dias de hoje. Não adianta termos aparência de cristãos, hábitos de cristãos, roupa de cristãos, ritos e cultos de cristãos, se não formos verdadeiramente seguidores de Cristo. E eu tenho falado sempre isso. Cristo não chamou ninguém para assisti-lo, mas sim para segui-lo, para seguir os seus passos, imitá-lo. Então decida hoje ouvir a voz de Deus. Sintonize o seu coração para as coisas do reino e silencie para as coisas do mundo. Deus quer falar com você. Ele fala para corações que desejam ouvi-lo. Aquele povo só foi levado escravo porque decidiu não ouvir a Deus e fazer coisas contrárias à vontade dele. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: só Deus sabe o que tem para você. Para entender o que está escrito no verso 11 do capítulo 29 que lemos agora: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Para entender isso, precisamos entender o que Deus disse um pouco antes, nos versos 8 e 9. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês.
Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Veja, haviam falsos profetas no meio do povo, que profetizavam segundo os seus corações, não segundo a revelação de Deus. E aí Deus disse: olha, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, não dê ouvidos a esses falsos profetas. E enquanto os falsos profetas diziam para o povo voltar para Israel e não se submeter ao domínio babilônico, Jeremias, usado por Deus, dizia que aquele cativeiro iria durar cerca de 70 anos. 70 anos. E se pararmos para pensar, dizer para um povo que está sendo levado como escravo que ele tinha pensamento de paz, de futuro e uma esperança, soaria bem incoerente para aquele povo naquela época, pois eles estavam sendo feitos escravos. Mas o que Deus realmente queria dizer era: olha, eu tenho um processo pelo qual vocês precisam passar, para que consigam voltar a me ouvir. E se passarem por esse processo, terão comigo um futuro e uma esperança. Na nossa vida não é diferente. Nós passamos por fases extremamente desafiadoras, crises inesperáveis e processos dolorosos. E são nesses processos que precisamos entender que o nosso coração precisa se voltar para Deus e não fugir para longe dele. É comum quando você passa por uma crise, uma culpa, que venha ao seu coração, sabe? Uma perda, uma falência, um término de algum relacionamento, uma quebra financeira, não sei. É como se você se sentisse culpado pelo que estivesse passando. A culpa é normal e a culpa nos afasta de Deus. Mas não deixe que a culpa tire você do lugar que você precisa estar. Fique no meio do processo. Comece a buscar Deus como nunca antes e acredite que nele você terá um futuro e uma esperança. É nesse contexto que Deus promete isso para o povo, e é nesse contexto que Deus promete isso para nós. Não é sobre o que você está passando, é quem está permitindo que você passe por aquele processo que terá um futuro e uma esperança para você. Terceira e última chave para encerrarmos: busque de todo o coração. Busque de todo o coração. Quando a Bíblia fala no verso 12 ao 14, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Acredite em mim, não há como fugirmos do processo, mas há como torná-lo mais leve. Veja o que Deus está dizendo desde o início da sua sentença até esse momento de conforto para aquele povo. Deus está dizendo como que se fosse assim: ei, olhem aqui para mim. Vocês tinham tudo, mas não tinham nada. Vocês cultuavam por fora, mas não se enchiam por dentro. Era só festa, era só aparência. Vocês não se preocuparam em me ouvir, me conhecer de verdade. Então farei vir sobre vocês tempos terríveis. Decidam então nesse tempo me buscar. Em outras palavras, foi isso que Deus falou para aquele povo. E ali naquele lugar de escravidão, não havia mais o templo, não havia mais o rito, não havia mais o culto. Como então eles poderiam fazer o que Deus mandou? Como buscar a Deus de todo o coração? Eles precisaram então aprender a buscar a Deus a partir deles mesmos, de dentro para fora. E é isso que Deus espera de nós. Ele deseja que você o invoque, clame por Ele, abra o seu coração e se aproxime em oração, sem ritos, sem protocolos, com ousadia e fé. Buscar de todo o coração nada mais é que entrar no secreto sem reservas. Porque muitas vezes queremos entrar na presença, mas não queremos que a presença entre em nós. Porque muitas vezes queremos entrar na presença, mas não queremos que a presença entre em nós. Ele quer ser encontrado. Ele pode mudar a sua sorte, Ele pode fazer tudo novo de novo, mas Ele quer que você entregue tudo. E isso entra os seus conceitos, as suas concepções. Sim, as suas concepções. Ele quer que você entregue as suas concepções, porque Deus não negocia com orgulhosos. Ele dá graça aos humildes. E Ele quer que você se humilhe diante dEle, entregue tudo que você tem. Ele quer que você entregue as suas mágoas, as suas expectativas, os seus traumas, os seus medos. Sim, tudo. O oposto de tudo nem sempre é nada. Pode ser também quase tudo. Deixa eu repetir para você. O oposto de tudo nem sempre é nada.
pode ser também quase tudo. Deus não quer quase tudo de você, Ele quer tudo. Entregue tudo a Ele. Ele tem pensamento de paz, um futuro e uma esperança para você. Se lembre disso. E se lembre das 3 chaves. Primeira, decida ouvir a voz de Deus. Segunda, só Deus sabe o que tem para você. E terceiro, busque de todo o coração. Busque de todo o coração. Entregue tudo para Ele hoje. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa pessoa que me escuta. Eu oro ao Senhor, Pai, por ela. Se ela parou para ouvir essa mensagem, é porque ela tem desejos do Senhor, Pai. Ela tem desejos pela Tua palavra, pela Tua revelação, pela Tua unção, Pai. E eu oro para que o Senhor venha, Pai, com unção nova na vida dela hoje. Que ela entenda o processo, que ela aprenda no processo e que ela consiga buscar o Senhor de todo o coração, Pai. Que ela decida ouvir a Tua voz nesse dia. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame sobre ela, Pai, unção de força, de graça, de discernimento, de sabedoria. Abençoa as finanças, Pai. Abençoa o casamento, abençoa os negócios, abençoa a vida financeira, abençoa a saúde dela, Pai. Esse é o meu desejo para a vida dela, Pai. Porque no Senhor eu sei que ela terá tudo. E que hoje ela consiga entregar tudo que ela tem para o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa. Que você tenha um dia de paz, uma semana abençoada. Que você tenha um mês abençoado no Senhor. Porque Ele tem grandes coisas para o Senhor. Só Ele sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Em nome de Jesus. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.